Você já se perguntou sobre o poder do perdão? O que acontece quando somos confrontados com atrocidades indescritíveis? Bem-vindo ao audiobook. Hoje, ouviremos uma história marcante que nos desafia a refletir sobre o perdão em meio ao horror da guerra e do ódio. Prepare-se para uma jornada emocionante. Livro Maravilhosa Graça. Autor Philip Yancey. No pesadelo da escuridão, na Europa, ouve-se o ladrar de um cão, as nações aguardam inflamadas, cada uma com seu ódio, separadas. W. H. Auden. Capítulo 9. Acerto de contas. No meio da recente guerra na antiga Iugoslávia, peguei um livro que havia lido há vários anos, De Sunflower, O Girassol de Simon Wiesenthal. Ele narra um pequeno incidente ocorrido durante a mais bem-sucedida campanha de purificação étnica deste século. Um incidente que explica bastante o que impeliu Wiesenthal a se tornar o principal caçador de nazistas e uma incansável voz pública contra os crimes do ódio. O livro centraliza-se sobre o perdão, e eu busquei para ter uma visão do que o perdão poderia fazer globalmente, no atoleiro moral, digamos, do que foi antes a Iugoslávia. Em 1944, Wiesenthal era um jovem prisioneiro polonês entre os nazistas. Ele tinha presenciado o indefeso, quando soldados nazistas assassinaram sua avó sobre a escadaria de sua casa e quando eles forçaram sua mãe a entrar em um vagão de carga abarrotado de mulheres judias idosas. Somados, 89 de seus parentes judeus morreriam nas mãos dos nazistas. O próprio Wiesenthal tentou cometer suicídio quando foi capturado. Em um luminoso e ensolarado dia, quando o destacamento da prisão para onde Wiesenthal havia sido levado estava limpando o lixo de um hospital para feridos germânicos, uma enfermeira se aproximou dele. "Você é judeu?" ela perguntou hesitante, e depois lhe fez sinal para que a acompanhasse. Apreensivo, Wiesenthal a seguiu por uma escadaria acima e depois por um corredor até que chegaram a um quarto escuro, cheio de mofo, onde um soldado solitário jazia enfaixado. Faixas de gaze branca envolviam o rosto do homem, com aberturas para a boca, o nariz e as orelhas. A enfermeira desapareceu, fechando a porta atrás dela para deixar o jovem prisioneiro sozinho com a espectral figura. O homem ferido era um oficial da SS. SS se refere a Schutzstaffel, que foi uma organização paramilitar nazista sob o regime de Adolf Hitler e o Partido Nazista na Alemanha, e ele mandara chamar Wiesenthal para uma confissão de leito de morte. "Meu nome é Karl", disse uma voz rouca que vinha de algum lugar de dentro das ataduras. "Preciso lhe contar a respeito desta coisa horrível, contar a você porque você é judeu." Karl começou sua história lembrando sua criação católica e a fé da infância, que havia perdido na juventude hitlerista. Mais tarde se oferecerá como voluntário para a SS e servirá com distinção, retornando apenas recentemente muito ferido do fronte russo. Por 3 vezes, enquanto Karl tentava contar sua história, Wiesenthal se afastou para sair. Todas as vezes o oficial estendeu a mão branca, quase sem sangue, para agarrar o braço dele. Implorou-lhe que ouvisse o que tinha acabado de experimentar na Ucrânia. Na cidade de Dnepropetrovsk, a unidade de Karl tropeçou sobre armadilhas de minas abandonadas pelos russos em retirada, as quais mataram 30 dos seus soldados. Em um ato de vingança, os SS reuniram 300 judeus, ajuntaram-nos em uma casa de 3 andares, espalharam gasolina e jogaram granadas nela. Karl e seus homens fizeram um círculo ao redor da casa, com as armas engatilhadas para atirar contra qualquer um que tentasse escapar. Os gritos que vinham da casa eram horríveis, ele disse, revivendo a cena. "Vi um homem com uma criancinha nos braços. Suas roupas estavam em chamas. Ao lado havia uma mulher, sem dúvida a mãe da criança. Com a mão livre, o homem cobria os olhos da criança, depois ele pulou para a rua. Segundos depois a mãe o seguiu. Então das outras janelas caíram corpos em chamas. Nós atiramos. Oh, Deus!" O tempo todo Simon Wiesenthal ficou em silêncio, deixando o soldado germânico falar. Karl continuou descrevendo outras atrocidades, mas voltava sempre à cena do menino de cabelos negros e olhos escuros, caindo de um edifício, alvo dos tiros dos SS. "Estou abandonado aqui com a minha culpa", ele concluiu finalmente. "Nas últimas horas de minha vida você está comigo. Eu não sei quem você é, apenas sei que é judeu e isso basta. Eu sei que o que lhe contei é terrível. Nas longas noites enquanto aguardo a morte, de novo e de novo tenho desejado conversar a respeito disso com um judeu e pedir perdão a ele. Apenas não sabia se havia ainda judeus com vida. Sei que o que estou pedindo é quase impossível para você, mas sem a sua resposta não posso morrer em paz.
Simon Wiesenthal, um arquiteto com 20 e poucos anos, agora um prisioneiro em um surrado uniforme com a estrela de Davi amarela, sentiu o imenso fardo esmagador de sua raça sobre ele. Olhou pela janela para o pátio banhado de sol. Olhou para uma mosca verde zumbindo sobre o corpo do homem moribundo, atraída pelo cheiro. Finalmente tomei uma resolução, Wiesenthal escreve, e sem uma palavra deixei o recinto. Sunflover tira o perdão da teoria e o lança no meio da história viva. Resolvi reler o livro porque o dilema que Wiesenthal enfrentou tinha muitos paralelos com os dilemas morais que ainda estão rasgando o mundo em pedaços em lugares como Iugoslávia, Ruanda e Oriente Médio. A primeira parte do livro de Wiesenthal conta a história que eu acabei de resumir. A outra metade registra as reações diante dessa história de astros como Abraham Heschel, Marty Marty, Cynthia Ozick, Gabriel Marier, Jacques Maritain, Herbert Marcuse e Primo Levi. No final, Wiesenthal voltou-se para eles pedindo suas opiniões para saber se havia agido corretamente. O oficial da SS, Karl, morreu logo sem o perdão de um judeu, mas Simon Wiesenthal viveu até ser libertado de um campo de extermínio pelas tropas americanas. A cena no hospital o perseguiu como um fantasma. Depois da guerra, Wiesenthal visitou a mãe do oficial em Stuttgart, esperando de alguma forma exorcizar da memória aquele dia. Em vez disso, a visita apenas tornou o oficial mais humano, pois a mãe falou com ternura da juventude piedosa de seu filho. Wiesenthal não teve coragem de lhe contar como ele havia terminado seus dias. Através dos anos, Wiesenthal perguntou a muitos rabinos e sacerdotes o que deveria ter feito. Finalmente, mais de 20 anos depois da guerra, ele escreveu a história e a enviou às mais iluminadas mentes éticas que conhecia, judeus, católicos, protestantes e pessoas sem religião. O que você teria feito em meu lugar? Perguntava. Dos 32 homens e mulheres que responderam, apenas 6 disseram que Wiesenthal havia errado em não perdoar o alemão. 2 cristãos apontavam para o contínuo desconforto de Wiesenthal como agulhadas da consciência que só poderiam ser acalmadas com o perdão. Um deles, um negro que havia servido na resistência francesa, disse: "Eu consigo entender sua recusa em perdoar. Está totalmente de acordo com o espírito da Bíblia, com o espírito da antiga lei. Mas há uma nova lei, a de Cristo, expressa nos evangelhos. Como cristão, acho que você deveria ter perdoado." Outros ficaram em cima do muro, mas a maioria dos interrogados concordou com Simon Wiesenthal que ele havia feito o que era certo. Que autoridade moral ou legal ele tinha para perdoar crimes cometidos contra outras pessoas? Perguntavam. Um escritor citava o poeta Dryden: "O perdão, aos injuriados pertence." Alguns poucos interrogados judeus disseram que a enormidade dos crimes nazistas excedia toda possibilidade de perdão. Herbert Gold, um escritor e professor americano, declarou: "A culpa desse horror jaz tão profundamente sobre os alemães dessa época que nenhuma reação pessoal diante dela é injustificável." Outro disse: "Os milhões de pessoas inocentes que foram torturadas e assassinadas teriam de ser restituídas à vida para que eu pudesse perdoar." A romancista Cynthia Ozick foi veemente: "Que o homem da SS morra sem absolvição. Que ele vá para o inferno." Um escritor cristão confessou: "Acho que o teria estrangulado em sua cama." Alguns poucos comentaristas questionaram toda a noção de perdão. Uma professora desprezou o perdão como um ato de prazer sensual, o tipo de coisa que os amantes fazem depois de uma briga antes de voltar para a cama. Não tem cabimento, ela disse, em um mundo de genocídio e holocausto. Perdoe e tudo poderá ser facilmente repetido. Quando li de Sunflover pela primeira vez, 10 anos atrás, fui tomado de surpresa pela quase unanimidade das respostas. Esperava mais dos teólogos cristãos ao falar de misericórdia. Mas desta vez, quando reli as eloquentes respostas à pergunta de Wiesenthal, fui atingido pela lógica terrível, cristalina, da falta de perdão. Em um mundo de atrocidades indescritíveis, o perdão realmente parece injusto, desonesto e irracional. Indivíduos e famílias precisam aprender a perdoar, sim, mas como fazer tais princípios elevados aplicarem-se a um caso como o da Alemanha nazista? Como o filósofo Herbert Marcuse disse, não se pode e não se deve andar alegremente por aí matando e torturando e então, quando chega a hora, simplesmente pedir e receber perdão. É esperar demais que os elevados ideais éticos do Evangelho, no qual o perdão se encontra no âmago, sejam transportados para o mundo brutal da política e diplomacia internacional? Neste mundo, que chance tem uma coisa tão etérea como o perdão? Essas perguntas me atormentavam enquanto relia a história de Wiesenthal e ouvia as incessantes más notícias da antiga Iugoslávia. Meus amigos judeus têm falado com admiração da ênfase cristã sobre o perdão.
Eu o tenho apresentado como nossa arma mais poderosa para desarmar o contra-ataque da não-graça. Mesmo assim, como o grande mestre judeu Joseph Klausner destacou no início deste século, a grande insistência dos cristãos em tais ideais nos deixam vulneráveis à crítica devastadora. A religião representa o que há de mais elevado em termos de ética e ideal, escreve Klausner, enquanto a vida política e social representa o outro extremo da barbaridade e do paganismo. Klausner afirma que os fracassos da história cristã provam sua opinião de que Jesus ensinou uma ética impraticável que não vai funcionar em um mundo real. Ele menciona a Inquisição espanhola, que não devia ser incompatível com o cristianismo. Um crítico contemporâneo poderia acrescentar a essa lista a Iugoslávia, Ruanda e sim, até mesmo a Alemanha nazista, pois todos esses três conflitos aconteceram em nações consideradas cristãs. Será que a ênfase cristã sobre o amor, a graça e o perdão tem alguma relevância fora das famílias em disputa ou grupos de encontros nas igrejas? Em um mundo onde a força significa poder, um ideal elevado como o perdão pode parecer etéreo como vapor. Stalin compreendeu este princípio muito bem quando zombou da autoridade moral da Igreja. Quantas divisões de soldados tem o Papa? Para ser honesto, eu não sei como reagiria no lugar de Simon Wiesenthal. Poderíamos ou deveríamos perdoar crimes dos quais não fomos vítimas? Cara, o oficial da SS arrependeu-se, amenizando sua situação. Mas o que dizer dos rostos de pedra, quase sorrindo com desdém, nos julgamentos de Nuremberg e Stuttgart? Marty, um dos cristãos interrogados no livro de Wiesenthal, escreveu estas linhas com as quais sou tentado a concordar, posso responder apenas com silêncio. Os que não são judeus, e talvez especialmente os cristãos, não deveriam dar conselhos aos seus herdeiros a respeito da experiência do Holocausto durante os próximos 2000 anos. E então não teremos nada a dizer. Ainda assim, tenho de admitir, enquanto leio as eloquentes vozes que dão apoio à falta do perdão, que não posso ficar sem imaginar o que é mais difícil, o perdão ou a falta de perdão. Herbert Gold julgou que nenhuma reação pessoal para com ela, a culpa alemã, é injustificável. O que dizer de uma execução vingativa de todos os alemães sobreviventes? Seria justificável. O argumento mais forte em favor da graça é o seu oposto, um mundo de não graça. O mais forte argumento para o perdão é a outra alternativa, um permanente estado de falta de perdão. Concordo que o Holocausto cria condições especiais. Que dizer de outros exemplos mais contemporâneos? Ao escrever estas palavras, cerca de 2 milhões de refugiados hutus estão sentados sem fazer nada nos campos de refugiados nas fronteiras da Ruanda, recusando todas as solicitações para que voltem para casa. Seus líderes, gritando através de chifres de boi, os advertem de que não confiem nas promessas dos Tutsis de que tudo está perdoado. Eles vão matá-los, dizem os líderes hutus. Eles vão procurar vingar os 500 mil Tutsis que assassinamos. Enquanto escrevo isto, soldados americanos estão ajudando a manter unidas as 4 nações separadas que se formaram ao longo das fronteiras de uma Iugoslávia dilacerada pela guerra. Como muitos americanos, acho desconcertante, impronunciável e perverso tudo que se refere à região dos Balcãs. Mas, depois de reler Desunflover, comecei a ver os Balcãs como simplesmente o cenário do último estágio de um recorrente motivo da história, onde reina a falta de perdão, como o ensaísta Lance Morro destacou. Uma lei newtoniana entra em jogo. Para cada atrocidade tem de haver uma atrocidade igual e oposta. Os sérvios, naturalmente, são os bodes expiatórios de todos para o que está acontecendo na Iugoslávia. Observe a linguagem utilizada para descrevê-los na supostamente objetiva seção de notícias da revista Time. O que aconteceu na Bósnia é simplesmente sordidez e barbarismo, o trabalho sujo de mentirosos e cínicos manipulando preconceitos tribais, usando propaganda de antigas atrocidades e inimizades feudais para atingir o resultado da política suja da purificação étnica. Apanhados na repulsa justa e totalmente apropriada, as atrocidades sérvias, o mundo ignora um fato. Os sérvios estão simplesmente acompanhando a terrível lógica da falta de perdão. A Alemanha nazista, o mesmo regime que eliminou 89 membros da família de Simon Wiesenthal e que provocou palavras tão ásperas de pessoas refinadas como Cynthia Ozick e Herbert Marcuse, incluía os sérvios em sua campanha de purificação étnica durante a Segunda Guerra Mundial. É verdade que na década de 1990 os sérvios mataram dezenas de milhares, mas, durante a ocupação nazista no território dos Balcãs em 1940, os alemães e croatas mataram centenas de milhares de sérvios, ciganos e judeus.
A memória histórica continua. Na recente guerra, alemães neonazistas alistaram-se para lutar ao lado dos croatas, e unidades do exército croata atrevidamente desfraldaram bandeiras com suásticas, o antigo símbolo fascista croata. Nunca mais foi o grito unânime dos sobreviventes do Holocausto. E foi também o que inspirou os sérvios a desafiar as Nações Unidas e, virtualmente, o mundo inteiro. Nunca mais permitirão que os croatas dominem o território habitado pelos sérvios. Nunca mais aceitarão os muçulmanos também. A última guerra que tiveram com os muçulmanos acabou em 5 séculos de domínio turco, em perspectiva histórica, um período 2 vezes mais longo do que a existência dos Estados Unidos. Na lógica da falta de perdão, não bater nos inimigos seria trair os ancestrais e os sacrifícios que fizeram. Existe, porém, uma falha maior na lei da vingança. Ela nunca estabelece o final do jogo. Os turcos se vingaram em 1389, na Batalha de Kosovo, os croatas, na década de 1940. Agora é a nossa vez, dizem os sérvios. Mas um dia, como os sérvios certamente sabem, os descendentes das vítimas que hoje foram violentadas e mutiladas vão se levantar para buscar a vingança dos vingadores. A porta da armadilha foi aberta e morcegos selvagens voejam ao redor. Nas palavras de Lewis Smedes, a vingança é uma paixão de acerto de contas. É um desejo ardente de devolver tanto sofrimento quanto alguém lhe infligiu. O problema da vingança é que com ela nunca alcança o que deseja, nunca chega ao empate. A justiça nunca acontece. A reação em cadeia iniciada por cada ato de vingança sempre segue o seu curso desimpedida. Ela amarra ambos, o injuriado e o injuriador, a uma escada rolante de sofrimento. Ambos são impedidos de prosseguir na escada quando se exige paridade. E a escada não para nunca, nunca deixa ninguém descer. O perdão pode ser injusto, e ele é por definição, mas pelo menos fornece um meio de parar com o carro da dedicação cega da retribuição. Hoje, quando escrevo, a violência está irrompendo ou ardendo lentamente bem debaixo da superfície entre a China e Taiwan, Índia e Paquistão, Rússia e Chechênia, Grã-Bretanha e Irlanda e especialmente entre judeus e árabes no Oriente Médio. Cada uma destas disputas retrocede há décadas, séculos, ou, como no caso dos judeus e árabes, milênios. Cada lado luta para vencer uma injustiça do passado, para consertar um erro percebido. O teólogo Romano Guardini oferece este diagnóstico para a falha fatal na busca da vingança. Enquanto você estiver emaranhado no erro e na vingança, golpe e contragolpe, agressão e defesa, você será constantemente atraído para um novo erro. Apenas o perdão nos liberta da injustiça dos outros. Se todos seguissem o princípio olho por olho da justiça, observou Gandhi, no final todo mundo estaria cego. Temos muitas demonstrações vivas da lei da falta de perdão. Nas tragédias históricas de Shakespeare e Sófocles, corpos espalham-se desordenadamente pelo palco. Macbeth, Ricardo III, Tito Andrônico e Electra devem matar e matar e matar até que obtenham sua vingança. Então passam a viver com medo de que alguns inimigos tenham sobrevivido e procurem a contra-vingança. A trilogia O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola, e Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, exemplificam a mesma lei. Vemos a lei operando nos terroristas do IRA que explodem pessoas que estavam fazendo compras na cidade de Londres, parcialmente por causa das atrocidades cometidas lá em 1649, que por sua vez, foram ordenadas por Oliver Cromwell para vingar um massacre em 1641. Vemos esses mesmos acontecimentos no Sri Lanka, na Argélia, no Sudão e nas repúblicas em guerra na antiga União Soviética. Simplesmente reconheçam seus crimes contra nós, dizem os armênios aos turcos, e nós vamos parar de explodir aviões e assassinar seus diplomatas. A Turquia recusa-se inflexivelmente. Em determinado ponto da crise dos reféns no Irã, o governo iraniano anunciou que soltaria todos os reféns ilesos se o presidente dos Estados Unidos se desculpasse por ter apoiado no passado o regime opressor do Shah. Jimmy Carter, um cristão regenerado que compreendia o perdão e ganhou merecida reputação como pacificador, negou-se. Sem pedidos de desculpas, ele disse: nossa honra nacional estava em jogo. Descobri que uma palavra gentil com uma arma consegue mais do que apenas uma palavra gentil, dizia John Dillinger. Sua observação ajuda a explicar por que os países pobres hoje gastam mais da metade de suas receitas anuais em armas. Em um mundo decaído, a força opera. Helmut Tillich lembra-se de seu primeiro estudo bíblico depois de se tornar pastor na igreja alemã estatal. Determinado a confiar nas palavras de Jesus, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Tentou convencer-se de que até mesmo Adolf Hitler, então no poder, era um mero fantoche pendurado por cordas nas mãos de um Deus soberano.
O grupo reunido para estudar a Bíblia consistia em 2 senhoras idosas e um organista ainda mais velho, meio paralítico. Nesse momento, lá fora, nas ruas, marchavam os batalhões reluzentes da juventude hitlerista. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Tchelik precisava lembrar. Essa imagem, um punhado de santos orando a portas fechadas, enquanto lá fora legiões poderosas marcham com passo de ganso, com frequência indica como eu me sinto. As armas da fé parecem virtualmente sem poder em combate contra as forças da não-graça. Alguém pode lutar contra ogivas nucleares com apenas um estilingue? A história, porém, mostra que a graça tem o seu próprio poder. Grandes líderes como Lincoln, Gandhi, King, Rabin e Sadat me vêm à mente. Todos eles pagaram o preço máximo por desafiar a lei da não-graça e podem ajudar a criar um clima nacional que conduza à reconciliação. Como seria diferente a história moderna se Sadat e não Saddam governasse o Iraque? Ou se um Lincoln surgisse das ruínas da Iugoslávia? A política lida com coisas exteriores, fronteiras, riquezas, crimes. O perdão autêntico lida com o mal no coração da pessoa, uma coisa para a qual a política não tem cura. O mal virulento, racismo, ódio étnico, etc., espalha-se pela sociedade como uma doença no ar. Um acesso de tosse infecta todos os passageiros de um ônibus. A cura, como uma vacina, tem de ser aplicada a cada pessoa por vez. Quando momentos de graça ocorrem, o mundo tem de fazer uma pausa, ficar em silêncio e reconhecer que realmente o perdão oferece uma espécie de cura. Em 1987, uma bomba do IRA explodiu em uma pequena cidade a oeste de Belfast, no meio de um grupo de protestantes que estavam reunidos para homenagear os mortos no Dia dos Veteranos. 11 pessoas morreram e 63 ficaram feridas. O que fez este ato de terrorismo destacar-se de muitos outros foi a reação de um dos feridos, Gordon Wilson, um devoto metodista que havia emigrado para o norte vindo da República Irlandesa para trabalhar como negociante de tecidos. A bomba sepultou Wilson e sua filha de 20 anos de idade sob quase 2 metros de concreto e tijolos. Papai, eu te amo muito foram as últimas palavras de Marie, agarrada à mão do pai enquanto aguardavam quem o salvasse. Ela teve sérios ferimentos na coluna e no cérebro, e morreu algumas horas depois no hospital. O jornal mais tarde proclamou: ninguém lembra o que os políticos tiveram a dizer naquela ocasião. Ninguém que ouviu Gordon Wilson vai se esquecer um dia do que ele disse. Sua graça subiu acima das miseráveis justificativas dos terroristas. Falando em seu leito de hospital, Wilson disse: eu perdi minha filha, mas não tenho ressentimentos. Palavras amargas não vão trazer Marie Wilson de volta à vida. Eu vou orar, hoje à noite e todas as noites, para que Deus lhes perdoe. As últimas palavras de sua filha foram palavras de amor, e Gordon Wilson determinou esgotar sua vida nessa planície de amor. O mundo chorou, disse um repórter, quando Wilson deu entrevista semelhante pela rádio BBC naquela semana. Depois de receber alta no hospital, Gordon Wilson liderou uma cruzada para a reconciliação de protestantes e católicos. Os extremistas protestantes que planejavam vingar a explosão decidiram, por causa da publicidade que rodeava Wilson, que tal comportamento seria politicamente prejudicial. Wilson escreveu um livro a respeito de sua filha, falou contra a violência e repetiu constantemente o refrão: o amor é o fundamento. Ele se encontrou com os integrantes do IRA, perdoou-os pessoalmente pelo que haviam feito e pediu-lhes que depusessem suas armas. Eu sei que vocês perderam entes queridos, exatamente como eu, ele disse. Certamente, bastante é bastante. Sangue bastante já foi derramado. A República Irlandesa finalmente transformou Wilson em um membro do Senado. Quando ele morreu em 1995, a República Irlandesa, a Irlanda do Norte e toda a Grã-Bretanha homenagearam este cidadão cristão comum que ganhou fama por seu espírito de graça e de perdão fora do comum. Seu espírito denunciou pelo contraste os violentos atos de retaliação, e sua vida de pacificador veio a simbolizar o anseio pela paz dentro de muitas outras pessoas que nunca aparecerão nas manchetes dos jornais. Abençoar as pessoas que oprimiram nosso espírito, que nos feriram emocionalmente ou de outras maneiras nos aleijaram é a obra mais extraordinária que qualquer um de nós poderia fazer, escreveu Elizabeth O'Connor. Há 10 anos, outro drama de perdão pessoal captou a atenção irrequieta do mundo. O Papa João Paulo II foi à prisão Rebibbia de Roma para visitar Mehmet Ali Agca, um assassino de aluguel que tentou matá-lo e quase conseguiu. Eu perdoo, disse o Papa. A revista Time, impressionada com o acontecimento, dedicou uma reportagem de capa ao Papa na qual Lance Morro escreveu: João Paulo quis, entre outras coisas, demonstrar como as dimensões particulares e públicas da atividade humana podem amalgamar-se em ação moral.
João Paulo quis proclamar que grandes questões são determinadas, ou pelo menos denunciadas, pelos impulsos elementares do coração humano, ódio ou amor. Morro continuou citando um jornal de Milão. Não haverá como evitar guerras, fome, miséria, discriminação racial, negação de direitos humanos e nem mesmo mísseis se nossos corações não forem transformados. Morro acrescentou. A cena em Rebibia teve um esplendor simbólico. Ela brilhou em solitário contraste com o que o mundo tem testemunhado ultimamente no noticiário. Durante algum tempo, houve uma suspeita de que a trajetória da história era descendente, que o mundo se movia da desordem para uma desordem maior, para as trevas, ou mais, para a explosão global terminal. O simbolismo do quadro de Rebibia é exatamente a mensagem cristã de que as pessoas podem ser redimidas, que elas estão subindo na direção da luz. A atitude de João Paulo brilhou mais intensamente por causa de seu cenário obscuro, uma cela nua de concreto, o perfeito pano de fundo para a melancólica lei da falta de perdão. Assassinos devem ficar presos e ser executados, e não perdoados. Mas por um momento a mensagem do perdão irradiou através das paredes da prisão, mostrando ao mundo um caminho de transformação, e não de vingança. O Papa, naturalmente, estava seguindo o exemplo daquele que não sobreviveu ao atentado contra a sua vida. Os tribunais irregulares da Judéia encontraram um jeito de aplicar uma sentença de pena capital sobre o único homem perfeito que já viveu na Terra. Da cruz, Jesus pronunciou a sua própria contrassentença, dando um golpe eterno contra a lei da falta de perdão. Notavelmente, ele perdoou aqueles que não se arrependeram. Eles não sabem o que fazem. Os soldados romanos Pilatos, Herodes e membros do Sinédrio estavam apenas executando seu dever, a desculpa fraca mais tarde utilizada para explicar Auschwitz, My Lai e o Gulag. Mas Jesus acabou com esse verniz institucional e falou ao coração humano. Eles precisavam de perdão, mais do que qualquer outra coisa. Sabemos, aqueles de nós que creem na expiação, que Jesus tinha mais em mente do que os seus executores quando enunciou aquelas palavras finais. Ele pensava em nós. Na cruz, e apenas na cruz, ele acabou com a lei das consequências eternas. O perdão interessa em um lugar como a Iugoslávia, onde tanta maldade foi realizada. Sim, ou as pessoas ali não terão esperança de conviver juntas. Como tantas crianças que sofreram abuso aprenderam, sem o perdão não podemos nos libertar das garras do passado. O mesmo princípio se aplica às nações. Tenho um amigo cujo casamento passou por momentos tumultuados. Uma noite George passou dos limites. Bateu na mesa e pisou forte no chão. Eu te odeio, gritou para a esposa. Não aguento mais. Já basta. Não vou continuar. Não vou permitir. Não, não, não. Vários meses depois, meu amigo acordou no meio da noite e ouviu estranhos sons vindos do quarto onde seu filho de 2 anos dormia. Atravessou pesadamente o corredor, parou por um momento do lado de fora da porta do quarto do seu filho e calafrios passaram pelo seu corpo. Mal conseguia respirar. Com vozinha mansa, a criança de 2 anos de idade estava repetindo palavra por palavra, com inflexão exata, a briga entre seus pais. Eu te odeio. Eu não aguento mais. Não, não, não. George entendeu que de maneira horrível, ele havia transmitido seu sofrimento, raiva e falta de perdão para a próxima geração. Não é o que está acontecendo por toda a Iugoslávia agora? Dissociado do perdão, o monstruoso passado pode despertar a qualquer momento da hibernação para devorar o presente. E também o futuro. Que essas palavras ecoem em nossos corações e nos inspirem a buscar a reconciliação e o amor, mesmo nos momentos mais sombrios. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se desejar mergulhar ainda mais nesse tema, encontre o livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey no link abaixo. Até a próxima!